Esses dias de pré-temporada têm surpreendido alguns membros da comissão técnica e também do departamento de futebol, principalmente a respeito de um jogador em especial, Mário Fernandes. Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Inter, bora atualizar as informações do Internacional, nosso clube que treina também, né? Já tá fazendo a sua pré-temporada, tá organizando tudo para enfrentar o Juventude no dia 21 de janeiro, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho. Ainda vai ter também, né, nesse final de semana aí, um jogo treino, né, ali no CT do Parque Gigante e tal. Ainda não se sabe se vai ser aberto para a imprensa poder visualizar, mas então temos alguns bastidores sobre os treinos, sobre os trabalhos no Parque Gigante nessa primeira parte, vamos dizer assim, antes das festas, né? E também agora nesses dias que voltamos aí depois, agora desde segunda-feira estamos de volta depois das festas, tá? Eu quero falar sobre isso com vocês, então eu vou te pedir para tu ficar comigo até o final do vídeo, porque eu também tenho informações sobre o Vitão, tenho informações sobre o Cuéllar, tem algumas particularidades que eu quero falar com você sobre também a coletiva do novo vice de futebol, Felipe Becker, revi a coletiva. Tem umas coisas interessantes que a gente tem que pegar e analisar do que falou o novo dirigente do Internacional, beleza? Também vou te pedir, te inscreve, ativa a notificação e deixa teu like aqui no conteúdo, que tem ajudado bastante o que a gente está trabalhando aqui, o que a gente está fazendo, beleza? Só eu tô dizendo para vocês que eu tô feliz pra caramba, né? Porque a gente era para ter batido a meta agora em fevereiro e tá encaminhando para daqui a pouco, até no meio de janeiro, a gente já fazer os 20 mil inscritos. Então fica muito bacana, beleza? Vamos lá, eu quero falar com vocês sobre umas questões ali do Felipe Becker, tá? Porque muita gente me perguntou assim, tá, o Ernest Bach, o cara tá falando em DNA colorado, né? O que é o DNA colorado? Eu acho que ele não estava falando de uma forma de uma forma assim, vamos dizer, mais aberta e ampla. Eu acho que ele estava falando justamente desse grupo, né? O DNA desse grupo, que é um DNA do Inter, dos times do Inter, os times campeões do Inter, né? Times de jogadores inteligentes, time de jogadores que querem algo mais, um time de jogadores que se cobram o tempo todo, que estão o tempo todo tirando o companheiro da zona de conforto, né? Fazendo com que então o Inter queira sempre almejar os primeiros lugares ali da tabela. Esse é o entendimento, não só o entendimento assim meu, mas de algumas pessoas também que eu conversei após a coletiva, né? Em nenhum momento ele quis dizer que a gente tem que buscar o abstrato, né? O DNA do Inter, nós temos que achar um novo Falcão, temos que achar um novo Figueiredo. Não é nesse sentido. O DNA é no que eu falei ali antes. E nesse ambiente, assim, nesse aspecto de DNA, tem um cara que tem chamado a atenção. E aí, talvez a gente possa ter duas leituras, tá? Esse cara é o Mário Fernandes. A gente pode ter duas leituras nessa situação. Primeira, que as pessoas que a gente vai falando sobre o Mário Fernandes e tal querem valorizar o jogador porque é um reforço agora, né? O único reforço da temporada, o único reforço trazido pela gestão até o momento. Pode ser. Mas tem muita gente falando que é o seguinte, pelo tempo que ele ficou parado, a cognição dele, a tomada de decisão, a rapidez de toque de bola e até mesmo a inteligência motora, tá, deveria ter sido reduzida, deveria ter diminuído, tá? As valências, né, e até mesmo os movimentos. E pelo que me disseram, não é o que acontece, não é o que se vê nos treinamentos. Muito pelo contrário. É um cara que, se tu for olhar, já tem mais de 30 anos, já foi para fora, já tem uma vida estabelecida, seleção russa, já jogou a Copa do Mundo, mas é um cara que se cobra,
é um cara que cobra os companheiros, é um cara que está sempre de alto astral, e também isso é muito importante, porque lá atrás estava todo mundo, como é que o cara tá de cabeça, isso e aquilo, né? Então é um cara alto astral pra caramba e que o grupo já basicamente abraçou o Mário Fernandes. No sentido de, cara, tu vai agregar, chega junto, sabe? E aí, nos treinamentos, consegue-se perceber o quanto ele é diferente no toque de bola. E aí, meus amigos, eu vou dizer para vocês o seguinte, me bate lá a volta do Inter, ainda, ó, lembra, o Inter treinou no CT, depois o Inter foi para o Vila Aventura e agora voltou para o CT, né? Naquela semana do CT, no período que ele ficou no CT, o Mano Menezes atendeu a gente, tal, a imprensa, né, conversou com os repórteres ali e tal, e falou sobre não usar o Mário Fernandes de volante, ok? Até aí tudo bem. Mas eu tô para te dizer que depois dessas conversas aí com as pessoas e dessa tomada de decisão, essa saída e tal, de bola, eu não duvidaria que o Mário Fernandes daqui a pouco fosse experimentado como um volante. Tá? Tem o Matheus Dias também, tem o Johnny também, óbvio, que são os jogadores da posição, ainda que o Johnny é um pouco mais 8. O próprio Matheus Dias também é 8, né? Mas como jogou muito bem contra o Palmeiras, não descartaria também que ele ganhasse chance agora no Gauchão. Tá? Mas, enfim, eu tô curioso para saber o que o Mano vai fazer com o Mário Fernandes. Porque o Mário Fernandes pode ser meio que um coringa, né? Joga de lateral direito, óbvio, joga de zagueiro, óbvio, tá? Mas ali a gente tem tudo consolidado, posição consolidada, né? O Bustos, o Vitão e o Mercado. A gente não tem um primeiro volante, que neste primeiro momento não se sabe, né? Não se sabe quem vai ser o reforço. E até aqui, ó, tem uma máxima. Eu quero até trazer informações aí sobre o Cuejar nesse sentido, tá? Tem uma máxima no CT, entre os repórteres, que é o seguinte: tu quer saber de um clube, tu tem que ir no outro, né? Então, por exemplo, assim, se tu quer saber do Inter, tu tem que ir lá no Grêmio. Se tu quer saber do Grêmio, tu tem que ir lá no Inter. Porque os dirigentes, eles sabem, né? Um advogado aqui, um empresário ali, que é mais amigo e tal. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, que vem até do Grêmio. Ontem eu estava prestando atenção na entrevista coletiva dos diretores do Grêmio, do pessoal do futebol do Grêmio, depois da apresentação do Soares. E aí foi perguntado sobre o Michael, a questão de o Grêmio poder fichar o Michael. E não houve, né? Segundo os diretores do Grêmio, não há uma novidade. Por quê? Por quê? E aí que bate no Cuejar e aí que bate no Inter, por isso que eu estou trazendo essa frase. Porque ainda tem essa questão do transfer ban do Al Hilal. Ninguém sabe o que vai acontecer. O transfer ban ele não vai ser liberado agora nessa janela. Ele não vai ser aberto do nada. Né? Dificilmente, em meio a uma janela, vai cair juridicamente. Então, esse transfer ban vai ser um dificultador para o Inter trazer, por exemplo, o Cuejar agora. O Inter pode trazer talvez o Cuejar na janela do meio do ano. E principalmente porque o Al Hilal também tem o Campeonato Mundial, né? A Copa do Mundo FIFA. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência no sentido do Cuejar, tá? Porque vai destacar, o Inter já entrou em contato com o jogador já gostou do projeto, já gostou dos valores, já gostou do que ouviu a respeito do que o Inter está a fim de fazer com ele, mas tem que botar um dinheirinho lá no Al Hilal para tirar ele de lá. Lembrando, quando o Al Hilal comprou ele do Flamengo, 7,5 milhões de euros. Tá? Dificilmente o Inter vai pagar isso, né, pelo um jogador de 30 anos. Vai pedir muito menos, né, do que a metade. Então, é uma dificuldade nesse sentido. Já o Vitão, o vice-presidente de futebol, né, garantiu que o Internacional vai comprar no meio do ano. Ontem ficou bem dúbio, né, porque eu acabei usando uma frase dele, só que no meio da minha frase parecia que não. Mas ao contrário, o Inter vai comprar o Vitão. É uma garantia do vice-presidente em meio à coletiva de ontem, beleza? Se tu chegou até aqui, eu vou te agradecer demais, vou te pedir mais uma vez, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa a notificação, porque a gente tá junto nessa. Conteúdo de manhã, conteúdo de tarde. Hoje de tarde vou estar lá no CT do Parque Gigante, vou acompanhar o treinamento aberto para a imprensa e aí, óbvio, vou trazer informações diretaço para vocês de lá, beleza? E não te esquece, entra em kto.com, usa o cupom Ernest, ganha 20% de free bet. Tirar um dinheirinho do sueco sempre é muito bom, beleza? Tamo junto, forte abraço, tchau!